Olá, pessoal do quarto ano, tudo bem? Eu sou a professora Paula e hoje em Ciências nós vamos revisar o conteúdo da unidade 2. Vamos lá? Você já parou para pensar por que os ambientes são tão diferentes? Bom, nos ambientes há seres vivos e fatores não vivos, como a temperatura, a quantidade de chuva, o tipo de solo, a umidade. Esses fatores são fatores ambientais. Eles variam de um ambiente para outro. Os seres vivos se adaptam aos ambientes que eles habitam. Por exemplo, um pinguim conseguiria viver em uma floresta? Não, porque ele já está adaptado ao ambiente que ele vive. Por que esses ambientes têm características tão diferentes? Porque faz mais frio nos polos, por exemplo. Porque no inverno, o nordeste do Brasil é mais quente do que o sul. O Sol é a principal fonte de luz e calor na Terra. No entanto, por ele ter um formato arredondado, o nosso planeta recebe os raios solares de maneira desigual. Determinada região situada próxima à linha do Equador recebe mais energia do Sol do que uma região do mesmo tamanho localizada próxima aos polos. É por isso que os polos são tão frios. As diferenças de aquecimento fazem com que a Terra apresente grandes zonas climáticas. Nós temos a zona polar, que é a zona mais fria, que fica nos polos da Terra, a zona tropical, que é mais quente, que fica próxima à linha do Equador, e a zona temperada, onde se intercalam períodos mais quentes e períodos mais frios, dependendo da época do ano, né, que fica entre a zona polar e a zona tropical. Nós temos um exercício aqui que diz: o planeta Terra é constituído por diferentes ambientes que podem apresentar um clima mais frio ou mais quente. Observando essa imagem, nós vamos explicar como os raios solares influenciam o clima das diferentes regiões da Terra, além de relacionar onde fica cada região, a região polar, a temperada e a tropical. Pensa lá. Ok? Bom, você vê que a região polar está aqui de fato nos polos, né? São as regiões mais frias. Temos a região temperada e aqui a região tropical. Como nós podemos explicar que os raios solares influenciam tanto no clima da Terra? O Sol é a principal fonte de luz e calor da Terra. No entanto, por apresentar esse formato arredondado, o nosso planeta recebe os raios solares de maneira desigual. Determinada região, situada próxima à linha do Equador, recebe mais energia do Sol, que é a área que você vê aqui. Certo? Essa região recebe mais energia do Sol do que uma região do mesmo tamanho localizada nos polos, por exemplo. Então, quanto mais próximo dos polos, mais baixa é a temperatura. Falamos ainda sobre os biomas do mundo. Você deve se lembrar que os biomas são grandes áreas com características semelhantes em relação ao clima, ao solo, ao relevo e à vegetação. Vocês lembram de todos esses? Bom, a taiga é uma floresta formada por pinheiros, com clima frio, verões curtos e invernos longos. Vocês devem se lembrar. Ali naquela foto, por exemplo, onde a gente vê ali os pinheiros cobertos de neve, né? Temperaturas negativas. Temos ainda os campos, que apresentam temperaturas baixas no inverno e altas no verão. São cobertas por várias espécies de capins e outras plantas. E temos ainda as florestas tropicais. Se você olhar aqui embaixo, você vai ver que as florestas tropicais se localizam próximo à linha do Equador. Então, há um clima quente durante todo o ano. A tundra é um bioma frio
durante a maior parte do ano. No verão crescem musgos, plantas rasteiras. No inverno, a neve e o gelo tomam conta do ambiente. As aves migram para outros lugares, né? Enquanto nas florestas temperadas, as 4 estações do ano são muito bem definidas. Veja só, muitas árvores perdem as folhas durante o outono. O inverno é muito frio com acúmulo de neve. Você vê aqui a diferença de coloração das árvores, né? Indicando a estação do outono. Temos ainda a savana, se você observar aqui embaixo, onde o clima é quente durante todo o ano, okay? Com uma estação chuvosa, vegetação formada por plantas rasteiras e árvores espalhadas, ok? Já os desertos são quentes durante todo o ano, né? Os dias são muito quentes, já as noites são muito frias. Os ambientes estão adaptados à seca e os animais pequenos, né, geralmente se escondem em tocas subterrâneas durante o dia, já que é muito quente, sempre quente durante o dia. Se você observar esse exercício, você vai ver que as imagens representam diferentes biomas do mundo e nós vamos relacionar cada bioma com a descrição respectiva. A descrição que você vê na foto, né, as características que você vê na foto e as que você vê aqui na parte direita. Veja só, no primeiro bioma, muitas árvores, bastante umidade, biodiversidade grande e calor o ano todo. O segundo, floresta com clima frio e temperaturas baixas e neve. No terceiro, vegetação formada por arbustos e árvores espalhadas, calor o ano todo, estação chuvosa e outra seca. E o último bioma, estações bem definidas, grande parte das árvores perdem suas folhas no outono. Observe bem essas 4 fotos. Quais biomas são descritos nessas características e quais se encaixam em cada figura apresentada? Vamos lá? Muito bem. A letra A é uma floresta com clima frio e temperaturas baixas e neve. Então, você vai observar aqui que é a taiga. Na letra B, um bioma com muitas árvores, bastante umidade, biodiversidade muito grande, calor o ano todo. Essa é a floresta tropical, que você vê nessa imagem aqui. Na letra C, estações bem definidas, grande parte das árvores perdem a folha no outono. São as florestas temperadas. Dá uma olhada aqui nessa figura. Olha a diferença de coloração aqui, né? De árvores que estão perdendo suas folhas no outono, provavelmente. E na letra D, vegetação formada por arbustos, árvores espalhadas, calor o ano todo, uma estação chuvosa e uma estação seca. Savanas, ok? Você pode observar nessa última figura aqui uma árvore e arbustos bem espalhados. Nosso próximo exercício diz assim: Paulo viajou pelo Brasil com seu pai, que é caminhoneiro. Durante a viagem, ele registrou fotografias e fez anotações montando um diário, mas infelizmente perdeu alguns dados que havia anotado. Observando as fotografias que Paulo registrou, nós vamos completar as anotações do diário dele, usando palavras que estão nesse quadro. Nós temos lá água, floresta, jacarés, alagada, úmida, seca e raízes. Completando essas descrições com as palavras do quadro, nós já vamos ser capazes de identificar qual bioma é descrito em cada uma dessas anotações do diário do Paulo. Vamos ver?
Ele diz lá: hoje visitamos uma comunidade que vive próximo ao rio, foi muito legal, ela fica bem pertinho do. A região é muito e quente. Meu pai e eu pudemos nos refrescar no rio. Olha lá a imagem. Tem algumas comunidades ali, próximas às margens desse rio. Segunda anotação: nessa semana passamos por uma área que estava. E meu pai disse que em outras épocas do ano esse mesmo lugar fica seco. Eu vi muitos pássaros e até uma onça. Olha bem a imagem. Na terceira, ele disse: é impressionante como as plantas conseguem viver com. Meu pai disse que elas têm as bem profundas para encontrar debaixo da terra, porque chove muito pouco nessa região. Como completar? Eu imagino que você já adivinhou. Essa primeira descrição fica perto de uma floresta, ok? A região é muito úmida, muito quente, e esse bioma é a floresta amazônica, ok? Você pode ver que tem várias comunidades ali. A segunda descrição é um pantanal. Por quê? Porque a área estava alagada, mas o pai dele disse que em outras épocas do ano o lugar fica seco. Ele viu pássaros, viu jacarés e até uma onça. Então são animais típicos do Pantanal. A terceira imagem, caatinga. Por quê? Porque as plantas sobrevivem com a seca. Elas têm raízes bem profundas que encontram água debaixo da terra e chove muito pouco nessa região. Havia ainda mais um exercício para você desembaralhar. Era um dos biomas do Brasil na região sul do Brasil, uma descrição dele. Mas estava tão fácil, né, gente? Que eu acho que não precisava nem ler essa descrição que a gente já ia se tocar. Pampa! Muito legal, né? Esse exercício aqui diz assim: usamos o movimento dos astros para definir períodos de tempo, como dias, semanas, meses e anos. Sobre esse assunto, escreva a duração aproximada dos períodos, dia, mês e ano. Ligue os períodos às imagens que representam os movimentos que dão origem a eles. Escreva o nome dos movimentos da Terra e da Lua nas imagens. Vamos lá. Esse, eu tenho certeza que você se lembra. A duração do dia é de 24 horas. A do mês, aproximadamente 30 dias. E a do ano, 365, né? Normalmente, a não ser em anos bissextos, que nós temos um dia a mais. Que movimento definiria um dia todo? Uma volta, né? Em um dia de 24 horas. Ora, seria a rotação. O movimento de um mês todo é a volta da órbita da Lua. E um ano todo é a translação, essa volta completa ao redor do Sol. Interessante, né? São períodos de tempo definidos por esses astros. Nós falamos ainda sobre direções. Durante o dia, nós podemos sim nos orientar pela posição do Sol no céu. Você se lembra? Se nós ficarmos em pé, com o braço direito voltado para o lado em que o Sol surge, a direção norte estará na nossa frente. A direção sul estará nas nossas costas. E a direção leste estará à direita, oeste à esquerda. Esse método não é preciso bastante para encontrar pontos cardeais exatos, mas é bem útil para a gente se localizar e descobrir onde pelo menos está a região norte, né? Onde está essa direção norte a partir do lugar que nós estamos. Aqui você tem essa representação desse menininho, né? Identificando os pontos cardeais pela posição do Sol. Levando isso em consideração, eu vou pedir para que você analise essa imagem aqui. O Sol está surgindo pela manhã ali, no lado direito.
E vamos completar as frases baseados nisso. A casa do menino fica a. Como é que eu vou saber isso? Bom, ele está com os braços estendidos, o braço direito dele está em direção ao sol que está nascendo. Então, o sol, ele está atrás do menino estaria que direção? Em que direção ele estaria olhando? E ainda, se ele estivesse usando uma bússola, ela apontaria para a montanha. Onde fica? Eu acho que você já decifrou. A casa do menino fica a oeste. Como é que eu sei disso? Porque o sol está a leste. Então, se o sol está a leste e ele está com a mão direita apontada para leste, a esquerda vai estar a oeste, que é onde fica a casa do menino, certo? Atrás dele estaria a região sul. E se ele, olhasse para frente, ele veria lá na frente a região norte, ou melhor dizendo, a direção norte, Ele estaria indo em direção a essa região onde o norte está. Se ele tivesse usado uma bússola, com certeza essa bússola estaria apontando para a montanha, porque a bússola acha a direção norte. Tudo bem? Não é tão difícil, quanto parece ser quando a gente fala lá, meu Deus, eu vou me localizar nas direções. Não, bem tranquilo. O sol está a leste, portanto, a gente consegue definir as outras direções a partir disso. Tudo bem? Eu espero que esse vídeo te instigue a estudar ainda mais sobre os biomas do mundo, do Brasil, os movimentos de translação, de rotação, que definem a forma como nós definimos o tempo e ainda sobre as direções. É um assunto bem interessante. Bons estudos!